Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakosvitsky, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com André Garoli, ator, diretor e professor com uma vasta carreira no teatro, TV e cinema. Nós vamos conversar um pouco sobre sua profissão. Fique aí e já se inscreva no nosso canal. Você é nosso convidado. Seja muito bem-vindo, André Garoli. Nós queremos iniciar agradecendo profundamente por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Obrigado. Eu que agradeço, mas é sempre um prazer aqui poder falar um pouco da nossa profissão, falar um pouco da carreira, né? Acho que são oportunidades únicas. Obrigado. É claro que numa entrevista dessas, André, a nossa curiosidade ela começa lá atrás. Da onde vem a sua formação de ator? Como é que nasce esse André Garoli, ator? Bom, aí são histórias, hein? Senta que lá vem história, né? Pronto, vamos lá. Eu, na verdade, assim, tive muito pouco contato com teatro na minha juventude. Eu sou da Zona Norte, do bairro do Tremembé, estudava no colégio de freira, e o teatro era muito mal visto por elas, né? Minha formação toda inicial foi durante 12 anos em colégio de freira. Depois saí, fui fazer técnico mecânico na Escola Federal de São Paulo, a Escola Técnica Federal de São Paulo, e na sequência fiz engenharia mecânica no Mackenzie. Ou seja, a formação nenhuma passou tudo a ver, pela né? questão E dali da engenharia mecânica a palco. Tem tudo a ver, tem. Tudo a ver, tudo a ver. Tudo a ver, sim. A formação toda é em cima de exatas, né? E aí, ao me formar não, no último ano da engenharia, eu comecei trabalhando numa empresa chamada Voith, era uma empresa alemã, empresa que faz máquina de papel, rotores, para usinas hidrelétricas, e eu trabalhava na área de vendas de projeto e fui fazer um curso de teatro para desinibição. Então, foi nesse momento em que eu tive contato pela primeira vez, né, com essa questão mais artística na prática, né, e curti, gostei muito. Né? Embora o curso que foi dado por Antônio do Vale, que era um diretor, hoje, um diretor de festivais profissionais e amadores do Brasil inteiro, na época, quando terminou o curso, ele disse, olha, legal a sua disponibilidade, mas a sua cabeça é muito de engenheiro, eu acho que talvez a atuação não seja o caminho melhor para você. Né? Quando eu cruzo com ele, eu sempre lembro disso, eu digo, olha, ficou na minha cabeça, estou aqui, ó. E tenho várias histórias assim na minha vida com profissionais muito interessantes nesse sentido de reencontros, né? Então, paralelo a isso, quer dizer, teve este curso que me fez realmente perceber que a área de exatas não era a minha área, e com 18 anos também eu fui pela primeira vez ao teatro. E fui porque um amigo meu tinha duas meninas que a gente ia sair, e ele disse, ir ao teatro é uma coisa legal, né? As meninas tinham uma classe social, né, superior à nossa, né? Então ele disse, vamos levar essas meninas para ver uma peça de teatro, que isso impressiona. Falei, tá bom, vamos lá, né? Teatro, né? E aí a peça que eu fui assistir era A Morte Acidental de um Anarquista, feita pelo Fagundes, na época com a Companhia Estável de Repertório, né? Ele tinha essa companhia, no TBC. E eu lembro de ficar impressionado com aquilo, porque eu, claro, já conhecia o Fagundes das novelas, né, você assistia a novela e tudo mais, mas sempre para mim novela era aquela coisa, com a câmera, quer dizer, então nunca o trabalho do ator foi uma coisa que me chamou a atenção. Mas quando eu o vi, né, ao vivo,
eu fiquei muito impressionado assim com a capacidade dele fazer aquele personagem que era um advogado gago que quando levantava a mão perdia a gagueira, quando baixava a mão voltava a gagueira. Então os opositores dele tinham que sempre tentar fazer ele levantar a mão, né, para ele voltar a gaguejar. E quando acabou o espetáculo, eu lembro que eu fiquei sentado na cadeira, eles levantaram, porque aí, claro, iríamos comer uma pizza, né? Então, eu fiquei sentado e eu lembro de ter tido esse tempo de dizer, gente, que profissão incrível é essa, na qual você pode vivenciar, né, uma outra pessoa, um outro personagem, né? Ter uma outra vida dentro da sua vida, né? E eu lembro que eu saí na rua e o Fagundes normalmente é um ator que, né, no início está na bilheteria, quando acaba a peça ele faz sempre questão de sair ali na rua e tal. E eu fui lá cumprimentá-lo, fui dizer parabéns e tal, aquela coisa, cheio de gente em torno. Mas eu acho que ali foi um momento crucial para mim, porque eu sempre me deparei com uma questão do que eu queria ser, né? Então eu pensava em ser palhaço, pensei em ser bombeiro, pensei em ser da Polícia Federal, pensei em ser cafetão, imagino, né? Passou isso pela minha cabeça. Passava de tudo, embora na minha geração era aquilo, ou você ia ser advogado, engenheiro ou médico, né? Então, para o meu pai, era uma dessas três profissões. Eu era o filho mais velho, e claro que sobrou nas minhas costas a questão de fazer a faculdade. Meu pai não tinha feito faculdade e ele achava que o filho tinha que fazer uma faculdade. Então, como eu tinha feito técnico mecânico, optei pela engenharia mecânica exatamente porque falei, meu, não é isso que eu quero, mas também eu sei me virar, né? Mas aí quando eu vi o Fagundes, quando eu vi essa peça, eu falei, cara, essa profissão eu vou conseguir realizar o desejo de ser qualquer profissional, né? De exercer qualquer universo dentro do teatro. E eu falo teatro porque o teatro é das artes, né, a que mais você tem capacidade de vivenciar um personagem. Né? A televisão e o cinema, você tem, sim, a questão da construção do personagem, mas por ela, né, ter o mecanismo da gravação, a câmera, o roteiro, você grava o fim, depois você grava o meio, depois você grava, né? O teatro, depois que tocou o terceiro sinal, acabou. Está na mão do ator. E aí você vive por uma hora e meia, 2 horas e meia, aquele personagem, né? Então, eu acho que aí foram as duas questões, para mim, esse curso de desinibição e a questão com o Fagundes, que mexeram comigo, e daí comecei a procurar cursos. Na época, o Quercia tinha colocado aquelas oficinas culturais, a Oswald de Andrade, a Mazzaropi, né, eram 4 grandes oficinas, né, um projeto muito interessante de formação, que traziam profissionais conceituados para darem cursos gratuitos para iniciantes. E foi ali que eu fiz o curso do Didática da Encenação, que era ministrado pelo Elias Andreato, Carlinhos Moreno, Patrícia Gaspar, coordenação geral do Roberto Lage, né? E cada oficina tinha o intuito de, durante 6 meses, desenvolver um projeto de uma peça, de montagem de uma peça, preparando todos os setores da área teatral. Ou seja, tinha oficina de luz, oficina de cenário, oficina de figurino, oficina de direção, oficina de corpo, oficina de atuação. E eu e um amigo nos inscrevemos nesse curso. O nosso espetáculo era o Desgraças de uma Criança, do Martins Pena, e durante 6 meses a gente conseguiu ter contato com todas as áreas, conhecer todas as áreas do teatro, como é que funcionava, o que deveria ser feito e tal. E ao término desse projeto, as 4 oficinas apresentariam o resultado final no Sérgio Cardoso, né, para uma votação popular. E a gente ganhou. Né? O nosso espetáculo, na época, ganhou. E o prêmio era ficar com o figurino e com o cenário. A gente ficaria com o figurino e com o cenário para nós. O engraçado é que, assim, aquela turma toda foi para fazer uma oficina. E quando acabou a oficina, a gente estava com tudo na mão. O espetáculo, direção, figurino, cenário, tudo. Né? Pronto, né? Era só... E agora, né? Como é que nós vamos formar um grupo, né? E aí 70% das pessoas que estavam ali toparam ficar
eu tinha um tio, hoje falecido, mas era administrador de teatro. Ele foi um grande administrador de teatro, principalmente da Companhia da Maria della Costa, foi durante 15 anos administrador da Companhia da Maria della Costa. Um tio, sei lá, segundo, terceiro grau, não tem uma distância, mas trabalhava com a administração dos teatros da prefeitura. E aí eu fui conversar com ele falou, olha, entra com um projeto na secretaria pedindo uma pauta. E nós fizemos isso e conseguimos a pauta num horário alternativo e entramos em cartaz com esse espetáculo, que era uma comédia. O Elias dirigiu de uma forma bem hilária, assim, bem debochada. E, de uma certa maneira, começamos a fazer para quem estava em cartaz em Santana, né, no Teatrinho em Santana, começamos a ter um movimento de gente, assim. E foi ali que a gente falou, pô, vamos fazer um grupo, vamos pensar num outro espetáculo e tal. E aí a gente começou a se organizar para fazer uma próxima peça com a ideia utópica de fazer uma direção coletiva. Ou seja, todo mundo poderia dar palpite. Claro, óbvio, e não deu certo. Né? Uma brigaiada e não sei o quê, porque não, e era muito mais o ego do que, né, as vaidades e os egos do que realmente alguma questão artística. Até um dia que eu cheguei e falei assim, gente, é o seguinte, eu sei tanto quanto vocês de teatro. Agora, eu fiz engenharia. Então, alguma coisa de perspectiva eu entendo. Então, assim, eu sei olhar para um palco e dispor vocês no palco de uma forma que não seja só retilínea. Um do lado do outro falando, que é a coisa mais falsa. Aí, tá claro. Aí teve os dissidentes, teve uma galera que foi embora, tal. Mas a partir dali, daquele momento, a gente formou a Companhia Tripital, que agora em 2021, né, estamos fazendo 30 anos, né, isso tudo aconteceu, a oficina foi em 1990 e a companhia se formou em 1991, então estamos fazendo 30 anos do pessoal original, a gente conseguiu se manter junto durante 27 anos, né? Agora eu continuo só com a companhia, dirigindo, né? E, paralelo a tudo isso, né, na sequência, em 92, esse meu tio chega para mim e diz assim, olha, se você quer aprender a fazer teatro, tem um grupo de teatro que é muito bom e que eu acho que era importante você passar por lá, chama Grupo Tapa. Eles estão abrindo um curso de formação de atores e gostaria de saber se você quer participar e tal. Eu falei, pô, claro que quero. Ele falou, tá bom, então vamos até lá. Só que nós chegamos lá, já tinha as inscrições, já estavam fechadas, já tinham sido completas e tal. Mas aí eu sou ariano, com Capricórnio, né, 2 chifrudos, teimoso, e eu disse, não, eu quero fazer. E esperei, naquele dia, primeiro dia de aula, terminar, e fui falar com a Denise Weinberg, o Guilherme Santana e o Paulo Jardini, e disse, olha, eu queria participar do grupo e tal, perdi a data, mas tenho muita vontade, tenho um grupo, sou diretor, vendi aquela, e gostaria de estar aqui participando desse curso. E aí o Guilherme virou para mim e disse assim, olha, a única forma é se alguém tiver 3 faltas. Se alguém tiver 3 faltas, não pode continuar no curso, aí quem sabe você pode entrar. E eu falei, mas e como é que eu vou saber quem tem 3 faltas? Ele falou, bom, mas aí então, eu também não sei. Passa aqui de vez em quando, tá? Passa aqui de vez em quando. Eu ia todo o sábado e ficava no final da aula para ver quem saía. Faltou. Já ficava com a lista quem na faltou. mão. Faltou fulano. A listinha na mão. Tinha a menina do cabelo cabelo encaracolado, a loira, o cara não sei o que. Os nomes ótimos, né? A menina faltou 3 vezes. Aí eu esperei e disse, Guilherme, essa menina assim faltou 3 vezes. Como é que você sabe? Eu falei, não, eu tô vindo aqui todo sábado aqui. Eu tenho minha lista aqui. Tá na minha lista. Tá na minha lista. Aí eles falaram, porra, tá bom, vai, entra aí. E aí foi a minha obsessividade, né, dentro do curso e tudo mais. Fiz aquele ano do curso, conheci o Eduardo Tolentino. O Eduardo Tolentino acabou indo ver as minhas direções, né, com a Tripital. Aí havia uma substituição no Megera Domada e no Queiro, que eram os espetáculos que estavam em cartaz na época. Aí ele me convidou, né, e também outra coincidência muito louca, né, nesse dia
eu trabalhando como engenheiro, já efetivado na empresa, né, ganhando bem e tudo mais, mas sempre em crise, né? Como a minha área era de vendas, eu conseguia muito fazer os meus horários. Então, eu sou recordista da Oswald de Andrade. Nos 10 anos da Oswald de Andrade, eu ganhei uma medalha de recordistas que eu cheguei a fazer 65 oficinas, né, na Oswald. E eu conseguia fazer por causa dos meus horários da empresa. Então, de vez em quando, na hora do almoço, eu pegava o meu carro, saía, ia para a oficina, fazia a oficina da tarde, das 2 até as 5 da tarde, voltava para a empresa. Como a empresa era enorme, eles nunca sabiam onde a gente estava, não tinha celular, não tinha nada. Então, voltava, ia para o escritório no final do expediente, e aí dizia assim, olha, vou ficar aqui hora extra, tal, mas não precisa... Então, como sempre precisava de alguém para ficar, porque a gente tratava muito com países europeus, asiáticos, os horários, eu sempre era o cara que falava assim, eu fico, não precisa me pagar hora extra, tal. Então, as pessoas achavam que eu era falava, porra, cara legal pra caralho, mas eu não queria sacanear a empresa, mas, ao mesmo tempo, eu fazia essas jogadas para poder fazer esses cursos, né? E aí, eu né, trabalhando como engenheiro, né, num período de crise, quando houve 92, 93 ali, 93, a empresa fez a demissão voluntária. E aí meu chefe chegou e disse, olha, André, pô, legal, não tenho o que falar de você aqui, teu trabalho e tudo mais, mas eu sinto que tua cabeça já não está mais aqui. E todos eles já iam ver minhas peças, já iam ver aquelas coisas, já viam que eu estava num outro barato. Então, eu acho que agora é uma oportunidade para você vai sair com um bom dinheiro, né? E essa oportunidade de você seguir essa tua carreira. Eu falei, tá bom, tudo bem, beleza, fechamos, era a hora do almoço, eu falei, olha, após o almoço, se você quiser ir para tua casa, tal, pega as suas coisas e tudo mais, para você me acertar a sua papelada. E eu fui para casa. Quando deu umas 6 horas da tarde, o Tolentino liga e fala assim, poxa, vai um rapaz sair do Megera Domada e a gente tem 4 apresentações para fazer, só que eu preciso começar a ensaiar hoje, porque senão não vai dar tempo, e é uma pena porque você trabalha e a gente só poderia ensaiar no horário do seu trabalho. Eu falei, Eduardo, acabei de ser demitido. Falou, você está falando? Estou disponível, né? Estou disponível. Então, ele falou, passa aqui, pega o texto, começa a decorar. Olha. E vamos lá. E aí eu entrei para o Tapa e trabalhei, vamos dizer, quase por 12 anos seguidos no Tapa, né? E paralelo com a Companhia Tripital, dirigindo. Neste período, boa parte das minhas direções foi no Teatro Infantil, Maria Clara Machado. Tal. Bom, mas vamos lá, vamos trocando figurinhas, mas é isso, quer dizer, o meu início foi dessa forma, assim. Nós estamos até na linha aqui com o presidente da empresa que você trabalhava, ele quer falar 3 palavras para você. São 4, na verdade. Não, André, no portal Enciclopédia Itaú, além de ator, consta suas habilidades como diretor, iluminador e cenógrafo. Você já teve que entrar no palco como ator e trabalhar com essas outras atribuições? Já aconteceu isso, não? Na verdade, assim, como ator, na minha companhia, eu trabalho como ator, trabalho cenografia, por eu ser diretor, dou muito palpite, mas cenografia e sonoplastia sempre foram áreas um pouco que eu sempre tive alguém que pudesse me auxiliar, né? Mas essa parte de figurino, essa parte de iluminação, principalmente iluminação, é uma área que eu gosto muito, que eu atuo em quase todos os espetáculos. Eu sempre, vamos dizer, se não sou eu que crio a luz, eu crio junto com alguma pessoa que eu chamo para a criação disso, né? Agora, atuar dentro do espetáculo que eu dirigi, por exemplo, quer dizer, eu tive uma experiência horrorosa, que foi dirigir e atuar realmente um espetáculo amador, né? Nunca mais vou fazer isso na minha vida, né? É impossível você conseguir realizar, admiro quem consiga, né? No cinema é até mais fácil, né? Porque você vai lá, vê, depois você assiste, mas o teatro é muito difícil, teatro, né? Fazer as duas coisas. Mas durante um período, né, eu sempre brinco que eu sou um diretor que tem uma companhia há 30 anos, mas dirigi pouquíssimos autores. Porque, assim, quando eu me pego com um autor que eu me identifico, eu passo anos com esse autor. Então, a Maria Clara Machado, a gente ficou quase 10 anos.
O Eugene O'Neill, eu fiquei quase 14 anos. E o Tennessee Williams, eu fiquei 6 anos, né? Dirigindo vários espetáculos desses autores. E o Eugene O'Neill, na fase do Homens ao Mar, que foi um projeto de montagem de 4 peças curtas do começo da carreira do O'Neill, falando sobre os marinheiros, né? Eram elencos enormes, elencos de 38 pessoas, 40 pessoas, né? Sendo que normalmente eram 4 ou 5 atores profissionais e o restante eram jovens atores. Né? Acho que a questão da didática da encenação, aquela oficina que eu fiz com Elias Andreato, isso nunca saiu do meu DNA. Eu acho que todos os meus projetos eu tenho um caráter pedagógico, didático, no sentido de trazer jovens atores para que aprendam não só o ofício do ator, mas também todos esses ofícios que eu, por exemplo, tive a oportunidade graças a profissionais muito generosos, né? Foram muito generosos comigo. Então, nesse, por exemplo, o Cardiff, que era um espetáculo com 40 pessoas, que o público caminhava pelo palco, ia parar no porão, né? E era uma molecada mesmo, assim. Então a gente brincava, né? Então, o capitão chegava antes para o ensaio, fazia fila, né? Tinha que bater continência, nego que pisava na bola fazia flexão, era um exército. A gente brincava muito como uma marinha. A ideia era brincar dos marinheiros. E eu, muitas vezes, eu ia com a roupa preta e tinha um gorro desses de marinheiro e dizia para eles, fique esperto, né? Porque, assim, se você, no meio... Porque como era muito coral, né, coro, então, muitas vezes, eles ficavam só ouvindo, não tinha fala. Então, era só, né, ficar ouvindo, mas você tinha que ter o tônus, o corpo, a presença ali. E muitas vezes, molecada, o cara já encostava num canto, já dava aquela dispersada, aquele miguezinho e tal. E aí eu metia o gorrão e entrava no espetáculo. Entrava no espetáculo e ia lá, dava uma bica no cara, entendeu? Dava um cutucão. Aí os caras já ficavam, na hora que eles viam o gorro preto entrando assim, eles já ficavam, todo mundo já mudava tudo, falava assim, caralho, Garolho, é o Garolho. Então, isso foi uma coisa que era meio doentio, né? Confesso que eu tinha essa coisa assim de uma obsessão pela repetição do espetáculo, pela perfeição do espetáculo, mas ao mesmo tempo era uma grande brincadeira que mantinha, né, esse espírito vivo, que é a coisa mais difícil no teatro, né? Como fazer né, a repetição do mesmo espetáculo 4 vezes, 5 vezes na semana e manter aquilo vivo, né? Então, essa experiência também foi bem interessante. Você que gosta da parte de iluminação, você falou que é algo que te fascina aí no teatro, acontece de você estar no palco como ator, você não fez parte da iluminação, mas você ver alguma coisa e falar, nossa, o que esse cara está fazendo, né? Acontece isso ou não? Você desliga completamente e ali você vai ser o personagem e não vai prestar atenção nessa iluminação? Não, tem muita gente que faz uma coisa do teatro, porque quando eu entro, o teatro, o personagem... Né, não vou dizer isso mesmo, assim. Fogo. Você olha e aí você fala assim, caraca, o iluminador, o que ele está acendendo aquele refletor agora, filha da puta? Esse cara bebeu, tá cheirado, não sei. Olha o olho do personagem, né? O que aconteceu? Exatamente, olha o olho. O personagem já foi embora, naquele momento já foi embora. O Fauzi Arap, que era um grande diretor de teatro, ele dizia, ele fala, Garoli, você vai sofrer muito. A geração de vocês, a minha geração de diretores de teatro, é uma geração formada como ator. Né? Todos os diretores na faixa etária minha, dos 47 aos 55, 56, todos foram atores que se transformaram em diretores. Diferente da geração anterior, da geração que tem 66, 70 anos, que são diretores. Os caras são diretores. Né? Então, o que o Fauzi dizia é que o problema né, o ônus e o bônus, né? O lado bom de você ser o ator é que você pode ter uma comunicação mais próxima quando você for dirigir, né? Então, porque você sabe atuar. Ao mesmo tempo, o seu olhar de diretor às vezes vai para o buraco, vai para o lixo, e você, na verdade, você está olhando como ator. Você não está olhando como diretor. Você está pensando assim, puta, eu faria assim.
caraca, ele devia ter feito assim. E isso não é o papel do diretor, esse é o papel do ator. Então, ele diz, resolver, né, esta questão é fundamental para você não sofrer. Porque tem Sim. coisa que, assim, é o diretor, né? Tem coisa que é o ator, exato. E isso é verdade. Todas as vezes eu tento aí de uns bons anos para cá, eu tento me policiar muito nisso, né? Eu sempre brinco que, assim, eu como ator nunca trabalharia comigo diretor, nunca. Eu como ator tenho um pensamento, tenho uma forma, tenho uma indisciplina totalmente diferente do que eu prego como diretor para todos os meus atores, né? Então, assim, isso eu falo mesmo. Eu digo assim, olha, vocês podem achar que é hipócrita, que o cara, mas é assim. Eu, como ator, eu sou burro, eu sou indisciplinado, mas ao mesmo tempo eu sou irreverente. E como diretor, eu sou perfeccionista, né? Sou muito CDF, tenho gastrite por causa disso, né? Porque o papel do diretor é quase um papel divino, né? É um papel de criador, assim, né? De Deus. Você cria a vida, né? Claro, com os atores, é óbvio, com os atores, cenógrafo, figurino, com todo mundo, mas você dirige aquilo. Né? Você imagina você conceber uma vida por 1h30. Você faz assim, depois do terceiro sinal, tudo o que vai acontecer, eu sei. Eu sei o que vai acontecer, porque eu dirigi esse espetáculo, né? Com aqueles atores, criação junto, eu dou muito espaço para os atores criarem junto, mas assim, essa coisa divina é maravilhosa. Aí daqui a pouco entra uma luz errada. Porra, Deus vai falar o quê, cara? Deus vai lá e vai falar, caraca, essa luz não é agora, filho. Não, meu filho. Nós fotografamos, Garoli, nós fotografamos e resenhamos a peça Mandrágora. Conta pra gente como é o seu personagem em Mandrágora e como foi a montagem desse espetáculo. Poxa, Mandrágora é um espetáculo que, agora você me fez lembrar, uma das coisas também na época que eu comecei a fazer teatro, antes de entrar no Tapa, nesse curso que eu fazia, o Antônio Novalle me levou para assistir o Mandrágora do Tapa, a primeira versão, lá atrás, com Hernani Moraes, né, o próprio Guilherme, a Denise, e eu lembro de ter ficado impressionado com o espetáculo. Depois, passaram-se anos, né, já estava com o grupo e tudo mais, o Tolentino propôs a gente refazer o Mandrágora com uma nova visão. Eu topei, mas logo na sequência eu vinha fazendo uma série de espetáculos com o Juca de Oliveira e o Fulvio Stefanini, comédias, né? Uma delas foi o Caixa 2, não sei se você chegou a assistir, isso foi na década, foi em 1998. A gente ficou 5 anos. A gente ficou 5 anos em cartaz. Eu fiz 1.480 apresentações com esse espetáculo. Rodamos o Brasil inteiro, 43 teatros no estado de São Paulo e 68 teatros pelo Brasil inteiro. Quer dizer, uma coisa que raras as pessoas tiveram essa oportunidade de passar por isso. E eu tive essa felicidade, né, de conviver com essa outra geração, né, uma geração que foi formada dentro do teatro, que tem um pensamento teatral, né? Através do Juca eu conheci o Fauzi Arap, conheci Bibi Ferreira, né? E fiz uma série desses espetáculos e ele montou uma comédia que eu não estava a princípio, mas o ator não pôde fazer e ele me chamou na última hora para poder entrar. E nós estávamos começando a fazer o Mandrágora e eu disse para o Eduardo que eu iria fazer o espetáculo do Juca, principalmente por uma questão financeira, né? Naquele momento estava precisando fazer e fui fazer. E aí o Eduardo chamou o Rodrigo Lombardi. Chamou o Rodrigo Lombardi, que não era o Rodrigo ainda, né? Era aluno nosso, né? Era um super talentoso, e entrou na montagem. Eles conceberam o espetáculo, né? O espetáculo feito pelo Rodrigo ficou, acho que 4 anos fazendo o espetáculo, até quando o Rodrigo começou a fazer novela, começou a ter problemas e tudo mais. Aí o Eduardo me chamou para fazer o Calímaco, a princípio, né? Que é o jovem que vai lá e que quer transar com a mulher do mais velho e tudo. Então, eu entrei neste papel, né, fazendo o Calímaco, esse rapaz que tem dinheiro, mas não tem a malícia da vida, né?
e que vai chamar o Ligúrio, que é um empregado, um ratazana, que manipula, né, as pessoas para poder ganhar de um lado, ganhar do outro, ganhar do outro, ganhar do outro. Né? Então, fiz esse personagem por quase 10 anos. Ou seja, comecei jovem e fui envelhecendo no papel. Né? Aí, a última vez, quando eu já estava com 40 e tantos anos, falando assim, o jovem quer transar com a... Aí não dava, né? Não colava. Você já estava indo para o papel do velho, já, né? Já não dava mais então, já era quase para dar um pulo pro velho. Eu digo que eu estou caminhando nesse sentido, né? E aí foi que o Eduardo falou, então, pô, por que você não faz o Ligúrio, que é um empregado mais velho, né? E ele trouxe o Bruno para fazer o personagem do Calímaco, né? Que também já está fazendo há, sei lá, 6, 7 anos, já tá chegando na fase dos 40. Então, é um espetáculo que você vai passando, e é isso que você falou, daqui a pouco eu vou fazer o velho. Né? Não vai ter jeito, vou acabar fazendo o velho. E aí o Ligúrio foi um personagem engraçado, porque eu nunca tinha imaginado fazer esse personagem. Né? Para mim, o personagem meu na peça era realmente o Calímaco, aquele, né, o jovem romântico, né, que pensa com as duas cabeças, aquela coisa. Mas o Ligúrio me surpreendeu. E hoje eu diria que o Eduardo errou em me chamar para fazer o Calímaco, me chamar para fazer o Ligúrio desde o início, porque ele é um vira-lata. É um personagem, um vira-lata, literalmente um vira-lata. Né? E foi incrível quando... E essas coisas, assim, também desmistificando um pouco o trabalho do ator. Mentira quem fala essa coisa, né? Os personagens todos... Não, tem personagem que está dentro do universo que você consegue representar, você consegue interpretar. Tem personagens que tocam a sua alma no seu íntimo e que aí sim é uma coisa que é transformadora. E tem outros personagens que não passam perto, mas você, com a medida do seu treinamento, com a sua experiência, você consegue fazer. Mas o imaginário não chega nem perto. O Ligúrio foi um desses personagens que, assim, me tocou na alma. Né? Quando e o Calímaco que eu fiz durante 10 anos, eu sempre entendi o Calímaco, entendi o imaginário dele, mas nunca tinha me tocado como o Ligúrio me tocou, nesse sentido de... ele tem uma voz para um personagem, ele tem uma forma de falar com o velho, ele tem uma forma de falar com o jovem, ele tem uma forma de falar com a moça, ele tem uma forma de falar com o padre. Quer dizer, ele vai assumindo vários papéis durante a peça, né? Como um camaleão. Então, um camaleão vira-lata. Né? Então, ele vai assumindo vários papéis para seduzir as pessoas e conseguir, né, os fins justificam os meios. Ou seja, no final está todo mundo feliz, ok, né? Sacaneou todo mundo, corrompeu todo mundo, mas está todo mundo feliz, então se está todo mundo feliz, está ok. Então, o Ligúrio foi um presente, assim, a descoberta dele. Que interessante, né? Porque quando você fala assim, para quem não entende, você fica pensando, mas ele está falando de duas peças diferentes, ou afinal de contas você não estava na mesma peça, você não conhecia os 2, 3 personagens, o que era cada um. Então, olha que legal, né? Você fez 10 anos de um personagem, mas sem se preocupar ali, você só contracenava com o outro, e de repente, quando você vai viver o outro, você fala, não, era esse aqui, né? Esse aqui é muito mais legal, esse aqui tem um tempo que me deixa mais à vontade, sei lá, ou me dá mais vontade de Exato, fazer. que me toca porque tem personagens que te tocam o racional, tem personagens que te tocam o emocional, tem personagens que não te tocam nada e você só faz como se fosse comédia dell'arte, uma máscara que você põe e vai e faz, e tem personagens que tocam a alma. Né? Eu posso dizer que na minha carreira toda foram vários personagens, mas eu posso dizer que 3 personagens tocaram a minha alma. Tocaram a alma, assim, de eu entender tudo. Sabe assim, tudo, qualquer coisa que pudesse acontecer fora do texto, no ensaio, eu sei como é que aquele personagem agiria. E o Ligúrio foi um deles. O Cloaca também, que era um outro espetáculo muito legal, que era um político. Meu, é inacreditável o dia que parece que fez assim uma chave. Eu passei a olhar e tudo que eu olhava como o Jean, que era o nome do personagem. Eu olhava como o Jean. Então tudo era fácil. As marcações eram fáceis, o diálogo era fácil, tudo era muito fácil. Então, assim,
Tô, claro, falando de mim, da minha experiência e da minha experiência também de observar atores que a gente acha, né? Eu também dou aula e esse é um problema sério, de vender para o aluno que, você é ator, você pode fazer qualquer papel. Mentira. A gente tem uma tessitura de alma. A gente tem uma tessitura de alma que a gente consegue, que é uma junção de fatores entre a tua formação, teu inconsciente coletivo, né? São vários fatores que passam. Então era isso. Eu olhava para o Ligúrio e achava legal os atores que faziam, mas como eu nunca tinha feito de dentro, eu dizia, legal, ótimo, tal. Mas quando foi para dentro, aí você fez, caramba, que louco. Então, acho que quando a gente fala que o teatro tem uma coisa assim, né, de nos tocar, de ser uma profissão, eu acho uma puta profissão, né? Acho uma tremenda profissão você poder atuar, você poder fazer um personagem, mas a gente um pouco generaliza isso e eu não acho, eu acho que a profissão é difícil, acho a profissão exaustiva no sentido da busca do conhecimento, do querer fazer. Agora, quando você encontra uns personagens desse, que a tua alma, que você termina o espetáculo, você fala assim, cara, eu acho que eu vivi numa outra dimensão, entendeu? Teve uma outra dimensão agora. Não é babaquice de descer, nada. Você tá lá, tá consciente, tá vendo a luz entrar errado, o som entrar, mas tá ali, né? Você tá pulsando junto. Isso é muito legal. E o teatro é começo, meio e fim, né? Isso me joga na próxima pergunta, porque assim, nós já vimos várias vezes você na TV, em novelas, em séries. Como é que você lida com a atuação nesses meios, uma vez que as gravações das cenas, elas não são cronológicas, né? Porque quando chega, principalmente no cinema, né? E aquilo que você já citou na sua fala, você vai gravar, às vezes, a última cena para depois você gravar a primeira. Como é que eu tenho esse sentimento se eu não passei por aquilo? Como é que se lida com isso? Isso é muito difícil, mas isso é muito difícil. Eu admiro os grandes atores de cinema, admiro os grandes atores de novela, né? Não me considero um bom ator de novela, um bom ator de cinema. Como eu disse, o meu prazer está, em primeiro, ensaiar muito. E assim, a partir do terceiro sinal, meu amigo, tá na minha mão. Entendeu? Tô lá como ator, eu e meus companheiros, e nós vamos contar uma história junto. Posso sair para ir para a coxia, vou lá no banheiro, volto, mas nós estamos ali. Agora, esse negócio do corta de novo. Gente, aquela luz, o microfone não tá bom, vamos lá de novo. Agora, ação. Pera, corta, vamos. Bicho. Me parece que dá aquele banho de água fria, né? Tira, né, você do... Banho de água fria, você falou certíssimo, é um banho. Como é que você volta para isso, né? E aí esse exercício de entrar e sair é um exercício muito desgastante. Por isso, admiro realmente quem sabe fazer, quem faz bem. Né? Eu lembro quando eu fui fazer minha primeira novela, foi O Sangue do Meu Sangue, no SBT, e aconteceu exatamente isso. Né? No terceiro dia de gravação, eu tinha que gravar a morte do meu pai, sendo que eu ainda teria vários capítulos de relação com meu pai. E eu nem conhecia o ator, quer dizer, o primeiro contato com o meu pai foi ele morrendo. Nossa. Então eu tive que criar uma história para mim ali, para eu me emocionar e tudo mais. E depois é que a gente ia gravar cenas de convívio, que eu nem sei como é que ia ser. Entende? Nem sei como é que ia ser, se a gente ia ter uma relação boa, má, se eu poderia construir uma questão, né, mais paradoxal da relação com o pai. Vamos lá e grava. E pior, né? Que o ator que fazia o pai tinha que sair para fazer teatro. Então gravaram primeiro ele na cama e depois tiraram ele e puseram o contra-regra deitado para fingir que era o meu pai. Então a minha experiência foi traumática. Eu disse, gente, é isso aqui que eu tenho que fazer? Pelo amor de Deus! Né? Então, assim, aí o Osmar Prado, indo um dia almoçar, o SBT ainda era aqui na Sumaré, a gente indo almoçar, e eu perguntei, Osmar Prado, como é que faz isso? Ele disse, André, você acha que de uma semana para outra o público sabe o que você fez
na semana passada, ele tem uma noção geral do seu personagem. Novela é uma noção geral. Nem o autor, se você perguntar, ele sabe, porque ele vai escrevendo conforme o Ibope, conforme o merchandise, conforme a diretoria da novela. Então, ele tem uma ideia de um esboço, mas que pode a cada semana mudar. Então é o seguinte, pense na circunstância. Entra e realize da sua maneira. Se depois, quando você olhar, falar, nossa, não faz sentido nenhum, para o público, ele vai fazer um sentido. O público sempre vai olhar para aquilo, tentando trazer a sua lógica. Por isso é muito difícil filmes simbolistas, surrealistas, né? Filmes com quebra, né, de tempo, espaço, né? Porque o público começa a falar, opa, peraí, ele falou, este público de novela não é um público treinado para sintaxes. Isto, para mim, fez um puta sentido quando ele falou. Esse público ele vai sempre tentar achar a lógica e ele vai fazer um release do seu personagem e você vai ter que seguir uma certa coerência. Agora, não se preocupe com essa lógica stanislavskiana do que, né, ele nasceu, depois ele viveu aqui, depois ele teve um convívio X. Então, isto para mim, em relação à novela, me libertou muito, né, de me tirar dessa obsessão, né, com a ideia da construção. E no cinema, a minha experiência não é grande, assim, é mais com curtas e médias, então, normalmente feitos, gravados de uma forma cronológica, isso ajuda, né? Mas o cinema é uma condição que você precisa ter um ótimo diálogo com o diretor, né? Claro, nas três, televisão, teatro, mas o cinema você precisa entender qual é a linguagem, né? Na novela não tem linguagem. Novela é um melodrama feito com um folhetim, né? Agora, o cinema tem uma linguagem. Então, muitas vezes, o diretor não está interessado nem um pouco na tua interpretação. Ele está preocupado em como ele vai posicionar a câmera e o que ele vai, por exemplo, pegar da sua expressão ou da sua fala ou do conjunto da cena para aquilo acontecer, né? Então, esse lado do cinema também, pensando sempre por uma forma mais pictórica, né, de quadros, né, também é algo que me ajudou a pensar assim, qual é a composição que esse diretor está querendo neste momento, né? E neste momento aqui, sim, eu preciso imprimir a personalidade do meu personagem, eu preciso imprimir uma característica. Agora aqui, não, ele não quer que eu faça nada, ele só quer pegar o meu olho. Por quê? Porque a cena anterior já vai dizer tudo. Então, na hora que ele cortar para o meu olho, a coisa já está acontecendo. Agora, eu vou querer fazer um olhar, ele vai dizer, puta, para quê? Não! E aí aquela história, aquela máxima, o cinema é menos, o teatro é mais, né? Que a gente diz, né? Mas não tem nada a ver, todos têm o mesmo grau, né, de energia, mas é que às vezes o cinema é mais minimalista, o cinema normalmente é mais individual, o teatro é mais coletivo, né? Eu posso dizer que a dica, então, Garolha, assim, para quem está iniciando, quem está saindo de um curso de teatro, porque o curso de teatro você vai ver o ator de teatro, né? Ele deveria, então, ter ali uma formação como ator de TV e ator de cinema, né? Deveria ir atrás dessas diferenças para que ele não tome o susto que você levou quando chegou Exato. Mas é isso, né? Perfeito, perfeito. Tanto que, só aí falando rapidamente como professor, eu sou professor na escola do Wolf Maia já há 14 anos, eu procurei, por exemplo, lá nós temos seis módulos, né? Em 3 anos, cada módulo são 6 meses. Eu procurei trabalhar na escola, nesses 14 anos, em todos os módulos, né? Um pouco para poder entender, né, de que forma, pedagogicamente falando, eu posso ajudar esse ator a entender. Agora
você está trabalhando dentro de um canal do teatro, agora você está trabalhando dentro de um canal da televisão, agora você está trabalhando no cinema. Atualmente eu sou responsável pelos projetos do módulo 5, de vídeo, né? A base toda sempre vai ser o teatro, a base toda. Isto, então, lá a gente, os 2 primeiros anos, a base é o teatro mesmo. Eles fazem cenas de TV e tudo tal, mas a base é a construção da personagem. A partir do M4, já indo para o M5, aí eles começam a falar assim, agora é teatro, tem uma linguagem X, tem uma abordagem X, agora aqui você vai fazer televisão, tem uma abordagem Y, uma forma de interpretar Y, agora a gente vai fazer cinema, audiovisual, W, e uma forma W. Então aí eles começam a perceber que existe algumas questões, mas que no fundo, a base é a do teatro. A formação, o pensamento do personagem, a construção disso é a do teatro. Agora, como você vai levar isso, como você vai lidar com isso, aí depende do meio que você vai trabalhar. Entendi. André, eu quero falar um pouco sobre a companhia Triptal, né? Você já falou para a gente que ela está fazendo aí, acho que 30 anos. Vocês estão promovendo aulas, debates, leituras. Conta um pouquinho sobre esse empreendimento, e aí eu já deixo aqui como essa companhia faz parte aí do teu coração e da tua vida. Eu vou chamar esse último espaço aqui do espaço André Garoli, né? Para que você deixe aí o que está acontecendo com você, o que vai acontecer aí futuramente, nessa loucura que a gente está vivendo, o que está engatilhado, o que está para sair, sei lá, seja online, né, já que não pode ser presencial, e contatos do André Garoli. Legal. Bom, a Companhia Triptal é isso, né? Nós estamos com 30 anos. Como eu disse, a gente passou 10 anos trabalhando com teatro infantil, na Maria Clara Machado. Depois fizemos esse projeto Homens ao Mar, que eram os textos do Eugênio O'Neill. Ficamos quase nesse projeto 8 anos. Tivemos até em Chicago. Fomos, por incrível que pareça, aqui no Brasil eu não consegui fazer as 4 peças juntas. Os caras do Goodman Theater, em Chicago, viram pelo YouTube. Eles estavam fazendo um festival de Eugênio O'Neill, levando companhias do mundo inteiro, nos convidaram e levaram 38 atores para Chicago, tudo pago. Ficamos 40 dias em Chicago fazendo as 4 peças. Essa daria uma outra entrevista. Vocês não precisam de ninguém para carregar mala, não tem assim? Pode ligar, eu vou deixar até meu contato aqui. Olha, foi uma experiência, assim, para o bem e para o mal, maravilhosa, que valeria uma hora, assim, só falar sobre isso, assim, o que é conviver com o teatro americano na sua melhor essência, né? E nós... Pauta para o nosso programa. Hã? Pauta para o nosso programa. Próximo, não, de verdade mesmo, de verdade, porque é muito legal as experiências todas. E aí nós, depois do Homens ao Mar, nós fizemos o Homens à Margem, que foi um trabalho em cima do Macaco Peludo, que é um texto aí do Eugênio O'Neill sobre marinheiros, mas um texto longo, um texto de 2 horas e meia, e Plínio Marcos. Fizemos os 2 autores, textos dele para discutir sobre a marginalidade. Aí ficamos uns 7 anos com esse trabalho. Depois foi o Homens à Deriva, que é o último projeto nosso, que era a montagem de textos que discutiam sobre o cárcere. Qualquer tipo de cárcere. Cárcere psíquico, cárcere físico, cárcere emocional, peças que falassem sobre isso. E a peça principal foi O Inferno, um interlúdio expressionista, do Tennessee Williams. Um texto que ele escreveu em 1938, inédito, no Brasil, que foi descoberto em 1998, ou seja, 60 anos depois pela Vanessa Redgraves. Uma peça assim, bem irregular dele, mas eu achei muito interessante, uma peça que fala sobre um presídio numa ilha, um diretor assassino, né, que dialoga bem com o nosso presidente. A peça teve muito esse paralelo, né, e a gente também com uma grande quantidade de jovens. A gente começou, imagina, os nossos trabalhos com 215 pessoas, né, e foram sendo feitos seminários, oficinas, apresentações desses espetáculos do cárcere, e eles tinham que assistir e escrever sobre. Então foi um processo de 8 meses que saiu de 215 e fomos ficar com 38 pessoas, né? Então foi um processo seletivo,
mas de acompanhamento do processo, não é que assim faz uma provinha e área, não. A pessoa continuava, né, e a gente ia dando os parâmetros para cada um deles. Chegamos em 38, montamos o espetáculo, foi um sucesso, assim, surpreendente. Eu fui indicado ao Prêmio Shell, Aplauso Brasil, e a gente conseguiu se manter em cartaz, por incrível que pareça, um total de 42 pessoas, né? Com um cenário enorme, coisas que quase ninguém mais faz isso, né? A não ser quando é patrocinado pelo SESC, pelo SESI, né? E a gente conseguiu, através do fomento ao Teatro São Paulo, né, se manter, e esta galera permaneceu, né? Gostou. A gente ia reestrear no Alfredo Mesquita no dia 21 de março do ano passado, 2020, no dia 18, a gente teve a quarentena estabelecida, e aí a gente dançou, ficou com o cenário no meio do caminho, né, com tudo no meio do caminho, mas para não perder esse elo, porque é uma coisa muito fácil, principalmente falando de jovens, né, que num momento como esse, tão, não que nós não estejamos sofrendo, eu estou sofrendo muito, né, em ter que achar que é um novo normal esse teatro via online, digitalmente. Eu acho isso um horror, eu acho que é outra coisa, é outra linguagem, que ótimo quem gosta de fazer, vi coisas maravilhosas, tenho experimentado coisas, mas não é o teatro, não é nada do que eu falei com você até agora, desse teatro que eu acreditei, né? Então, estou sofrendo muito nisso, e vejo os jovens, principalmente, porque você imagina, uma coisa sou eu que estou com 30 anos estabelecido aí, batalhando, e esse que está começando agora numa carreira que a gente sabe que não é fácil, né, se depara com essa situação de nem foi empregado, sabe que é uma profissão que não tem um emprego, e aí se depara numa situação como essa. Então, eles estão sofrendo muito nesse sentido, assim, de tomarem decisões, e é sempre o meu conselho bicho, siga o teu coração e não deixa a tua cabeça de lado, porque nesse momento precisa ter muita cabeça. Então, se você vai arrumar um trampo e vai deixar o teatro um tempo de lado, não tem problema. O teatro vai voltar e você vai ter toda a oportunidade de voltar. Mas agora, bicho, você precisa ter serenidade, não adianta ficar dando cabeçada, né? Eu, no meu caso, vou aqui, me estabeleço, faço, né, seguro um pouquinho daqui, você faz uma coisinha ali, mas essa molecada que está começando está muito perdida nesse sentido. Então, eu propus, né, para eles que a gente continuasse a se encontrar de forma online. Fiz um trabalho durante 4 meses com ele, com dramaturgia nacional, ou seja, trouxe vários autores nacionais que eles não conheciam, né, que sai fora do Nelson, do Plínio, do Jorge de Andrade, trouxe outros autores que a gente toda semana se encontra para ler um texto e discutir sobre aquele dramaturgo. Depois a gente adentrou no Jorge de Andrade, que é um autor que eu acho maravilhoso, né, um autor que conseguiu escrever 10 peças sobre a história do Brasil, que isso é maravilhoso, desde o descobrimento, desde os bandeirantes, na verdade, até a Revolução de 64, né, o golpe militar de 64. Então, ele consegue fazer um panorama que nenhum desses jovens conhecia, muito louco, né? E aí fizemos um estudo de 3 meses com os textos do Jorge, e agora, por último, nesses últimos 2 meses, a gente vem estudando o coro trágico, né, através das tragédias gregas, e com o intuito de estudar o Pedreira das Almas, que é um texto do Jorge que fala sobre o período final da mineração e início da era do café, né? Então, é um texto bem interessante que fala muito sobre a nossa natureza, a natureza do brasileiro, né? Então, a gente vem se encontrando uma vez por semana para tentar manter esse elo, para tentar manter a chama acesa, e aí aguardar, né? Quando eu lembro, quando decretaram quarentena, eu disse assim, por que chama quarentena? Eu falei, 40 dias, ninguém vai ficar 40 dias em casa, né? Puta nome ingrato. É muito louco, assim, é muito triste a gente pensar que estamos completando um ano disso na pior situação, né? Não é que estamos um ano administrando, nós estamos um ano na pior situação, e que tende ainda a piorar. Então, pelo jeito... Previsão, né, André? Sem uma previsão, sem um olhar futuro, né? Estamos fechados, né? Estamos fechados, exatamente. E eu resolvi realmente adotar essa proposição de
de não projetar nada, porque eu vou me frustrar, né? Vai ser muita frustração. Então, assim, temos feito esse encontro, e aí a novidade a gente está com o Mandrágora online, a gente está gravando o Sede, que é um texto curto do Eugênio O'Neill, um texto que fala muito, imagina, ele escreveu em 1913, mas são 3 náufragos, um aristocrata, uma bailarina e um negro marinheiro. E aí eles estão no meio do mar, perdidos no meio do mar, e aí eles ficam discutindo o colar. O aristocrata fica discutindo as homenagens que ele recebeu, enquanto o negro marinheiro está ali cantando para espantar os tubarões, porque ele sabe que, na verdade, não vai ter salvação. Né? Então, são as peças do O'Neill que dizem assim, meu filho, não tem salvação. E aí essa classe que se acha, né, como isso, acha que não vai pegar nunca Covid, acha que, né, que pode dar suas festas lá em Santa Catarina, né? Então está isento, porque foi escolhido, ungido pelos deuses, né? Então, assim, o Sede a gente deve entrar no meio de abril, de forma online também, um espetáculo bem legal, e no Tapa nós estamos ensaiando de forma online a Brasiliense, que é uma adaptação de um texto chamado A Parisiense, do Henri Beck, que é uma peça, um boulevard sobre o papel da mulher no final do século XIX, uma mulher assim muito interessante, muito moderna, né? Eu fiquei impressionado de ver, não conhecia esse autor, esse retrato que ele faz dessa mulher que sobrevive dentro de uma sociedade machista patriarcal. Então, essas são aí as questões. Quarta-feira que vem, terça-feira, dia 30, faço uma leitura online também da Célia Forte, que é uma produtora, escritora, com direção de Elisa Andreato, no Rede de Leituras. Né? E meu nome é André Garoli, meu e-mail é andregaroli, com 2 L's e @gmail, meu Instagram é André Garoli, Facebook é André Garoli completo, e meu telefone é 11 99615 8543, e assim, para trabalhos, para curiosidades, para troca de ideias, sugestões, querer conhecer esse grupo de estudo, que é aberto, ou seja, não é só para a minha companhia, ele é aberto para todos. Atualmente a gente está com, acho, 46 pessoas, né? Então fica à vontade de poder, ou pelo e-mail, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, dar um alô e poder participar desses, é gratuito, desses estudos. Poxa vida, André, que delícia bater. Olha, a gente ficaria aqui horas, porque as suas histórias são maravilhosas. O jeito com que você fala é muito legal, né? Por isso que as pessoas te admiram tanto. Muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado aí o nosso convite, estar aí, dar um pouquinho do seu tempo aqui para o canal Teatro Entre Fotos. Obrigado mesmo, mal. Obrigado, Ronaldo. Acho fundamental esse canal, acho que esse trabalho com o Ronaldo é um apaixonado, né, por teatro, você se apaixona por ele pela paixão que ele tem, assim, parece uma criança, né? Eu me divirto muito com isso, e parabéns, vamos manter isso, que precisar nós estamos aqui, com certeza. Obrigado, André. E para você que está nos assistindo aqui, obrigado pela sua presença. Lembrando, deixa ali o seu like, faz a sua inscrição no canal para que você seja avisado das novidades aí que nós temos no canal Teatro Entre Fotos e que trazemos aí para vocês. E eu vou pedir o seguinte também, você que nos acompanha, você que nos segue, deixa ali para a gente quem você gostaria de ouvir aqui no canal. Quem é o ator que você gostaria que estivesse aqui no canal falando para você, que a gente fizesse uma entrevista? Nós vamos atrás desse ator e a gente vai tentar trazer ele para o canal, porque você está pedindo. Até o próximo Teatro Entre Fotos. Tchau, gente. Valeu, gente. Valeu, obrigado.